5 anedotas da minha primeira viagem ao Brasil. Vamos lá. E aí, galera, tudo bem? Bom, eu sei que eu já fiz vários vídeos falando sobre a minha primeira viagem ao Brasil, e como não, né? Foi uma viagem maravilhosa, mas eu sei que é um pouco chato estar falando sempre da minha viagem. Eu espero que vocês estejam gostando desses vídeos, mas eu te prometo que isso vai ser o meu último vídeo falando da minha viagem, tá bom? Então, nesse vídeo eu vou falar de 5 histórias bem curtinhas que eu ainda não mencionei nos outros vídeos, mas são bem engraçadas, são meio malucas e até um pouco, dá um pouco de vergonha às vezes. Bom, a minha primeira Anedota. na verdade poderia estar no meu vídeo falando sobre os perrengues. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui. Mas é bem maluca, é um pouco engraçada, mas muito estressante ao mesmo tempo. Porque a gente ia para o Pão de Açúcar esse dia, né? Porque a mesma pessoa que tinha nos levado para o Cristo Redentor ia nos levar para o Pão de Açúcar também, né? Mas essa mulher, ela de tipo 25 anos, ela, na verdade, foi para essa partida entre Argentina e Brasil a noite anterior. E se vocês lembram, teve essa briga, então essa partida foi um pouco prolongada, né? Ou seja, não terminou até as 2 da madrugada. E ela chegou muito tarde em casa, né? Então, ela não estava respondendo as minhas mensagens na manhã. Eu fiquei muito assim, como, será que ela vai nos decepcionar? A gente não vai ter como chegar ao Pão de Açúcar? E não foi apenas isso, mas porque ela estava dormida, o pai dela levou o carro que ela tinha alugado dele, ou seja, ela estava usando o carro do pai dela, mas então ela não tinha um carro e ela teve que chamar para a tia dela e essa tia prestou o carro dela. E esse carro foi muito chique. Então, ela tinha muito medo de bater em outro carro, né? Mas também não sabia como era um pouco diferente, né? Não sabia como usar o GPS e porque não tinha o GPS do carro, ela estava tentando usar o celular dela. E porque ela tinha estado dormida e não tinha carregado, né, o celular dela, a bateria acabou. Então, o celular estava morto, não tinha GPS. Ela se perdeu um pouco e eu tinha pensado como, isso é tão maluco. Só por essa partida, ela estava dormida, não acordou cedo demais, cedo o suficiente para falar com o pai dela e teve que levar o carro da tia dela e daí também o combustível, ou seja, o carro não tinha o combustível suficiente, ela tinha que procurar um posto de gasolina, né? E ela tinha medo de andar no carro da tia dela, na Copacabana, onde ela ia nos buscar depois do Pão de Açúcar e toda essa questão, simplesmente por a partida. Foi uma série de coisas engraçadas, loucas, mas tudo deu certo ao final. Mas eu estava pensando tudo isso por essa briga no estádio de Maracanã. A segunda anedota aconteceu lá na praia de Copacabana também. A gente estava procurando aqueles artesanatos onde eu comprei a minha canga, né? Essa bandeira do Brasil. E a gente estava lá na praia e os meus filhos encontraram alguns apitos e eles queriam comprar, mas a gente só tinha o cartão de crédito e esse cara não tinha, tipo, uma máquina para ler o cartão, né? E foi bem engraçado porque ele estava pedindo a todo mundo se eles tinham uma máquina ou como a gente podia fazer essa compra, né? E enfim, ele acabou saindo, tipo, tão longe que eu já não podia ver onde ele estava. Mas foi bem engraçado, porque ele deixou esses apitos com a gente. Vocês veem como é esse apito? E ele deixou esse apito com a gente, na verdade, 2, e não foram tão caros, mas de todas formas, isso é o que ele vende para ganhar a vida, né? Mas ele confiou na gente o suficiente para deixar o produto dele com a gente, procurando uma máquina. A gente podia ter ido embora, né? Facilmente a gente podia ter saído, ele nunca ia encontrar a gente, mas foi bem engraçado ver como ele confiou na gente. E quando ele voltou, eu falei isso para ele, como, você foi muito gente fina confiando na gente que
que nós íamos ficar lá esperando você, né, não íamos sair sem te pagar. E daí ele passou o cartão, né, para pagar com a máquina, mas foi engraçado, porque depois eu tive que confiar nele, né, ou seja, porque a máquina, esse recibo, ou seja, a nota, não imprimiu direito, ou seja, eu não pude ver quanto dinheiro ele nos cobrou. E eu falei para ele: "Tá bom, você confiou na gente, eu vou confiar em você", e tudo deu certo. O preço foi justo o que ele nos cobrou, mas foi bem engraçado ver essa confiança entre esse homem desconhecido e a gente, puros turistas, né. A próxima é quase o oposto, foi a única experiência meio chata que a gente teve lá no Brasil. Ou seja, a gente estava estacionando o nosso carro nesse restaurante, ou seja, o rodízio de pizza, e não tinha muito espaço, e teve um cara lá que nos ajudou a estacionar, ou seja, tinha um cono, né, um cono laranja, né, e ele, tipo, movou esse cono para que a gente pudesse estacionar lá. E eu pensei: "Ah, ele está fazendo o trabalho dele, provavelmente ele trabalha pelo restaurante, né, então tudo bem, ele é, tipo, empregado, né, ele é funcionário desse restaurante". A gente entrou, a gente comeu, foi toda essa experiência no rodízio, muito legal. E daí quando a gente teve que sair, eu ele também movou o cono de novo para que eu pudesse sair com o carro e eu falei tipo: "Obrigado", e ele estava muito, muito com raiva comigo, ou seja, ele estava muito bravo. Ele falou tipo na verdade ele usou uma gíria pelo dinheiro que eu não conheço, e daí eu fiquei assim como: "Como assim?" E daí ele falou em inglês, tipo: "Money", cara, como o que você acha que eu estou fazendo aqui? Tipo, voluntariado? Não é uma caridade o que eu estou fazendo aqui. E eu pensei como: "Eu preciso pagar você? Eu simplesmente estacionei aqui, você não fez nada, você me ajudou um pouco, mas eu podia ter estacionado sem a ajuda de você, né?". E eu falei tipo porque eu não tinha notas, não tinha nada, então eu falei: "Ah, não, não tenho dinheiro". Ele, tipo, me xingou falando qualquer coisa quando eu estava saindo, e essa foi uma experiência louca, mas depois me falaram que isso é muito comum no Brasil, mas ninguém me falou antes, então eu fiquei muito confuso porque eu tinha que pagar esse homem. Então isso foi realmente a única experiência bem chata, chata para caramba, na verdade, na nossa viagem. E as 2 últimas anécdotas, na verdade, são basicamente uma mas 2 separadas, né, mas acontecendo ao mesmo tempo. Procurando tartarugas marinhas com o meu filho, a minha esposa e a minha filha andando a cavalo na praia. Então, essa primeira da minha filha, da minha esposa andando a cavalo. Porque isso foi engraçado, porque foi louca? Bom, porque eu deixei, de novo, essa confiança com um desconhecido, né, que eu deixei a minha filha e a minha esposa, que não falam nada de português, com um cara andando a cavalo, que ele não fala nada de inglês. E isso era o plano era que eu ia deixar elas andarem para a praia e que eu ia me juntar com elas depois, para tirar fotos e tudo isso. Mas o meu filho e eu, a gente ia procurar tartarugas marinhas ao mesmo tempo. Mas eu falei tudo isso para esse homem, ele sabia o plano, mas eu não expliquei para minha esposa nem para minha filha. E daí a gente, ou seja, o meu filho e eu, a gente demorou. Eu pensei: "Ah, a gente vai ir de carro, a gente vai alcançar eles rapidamente, não precisamos ir embora, a gente vai ficar aqui na praia, em outra praia, procurando tartarugas marinhas enquanto elas vão para a praia", né. Mas eu perdi a hora e elas estavam esperando lá, tipo, meia hora talvez, com esse homem que não podia comunicar com elas, elas pensando: "Por que a gente está aqui agora? Por que não estamos avançando, o que está acontecendo?". E o que esse homem fez foi isso. Simplesmente foi assim e assim, tipo, mostrando que talvez o marido que a gente está esperando usando o relógio, né, foi bem engraçado como ele estava tentando comunicar com elas, né. Então toda essa experiência, deixando a minha filha, a minha esposa com esse desconhecido, sem poderem comunicar com ele, isso foi realmente uma experiência bem louca.
Mas agora a última, o que a gente estava fazendo, o que o meu filho e eu estávamos fazendo, porque a gente não esteve lá na praia? Bom, porque eu pensei, bom, vamos ver rapidinho se a gente pode encontrar tartarugas marinhas, né? E teve uma tartaruga marinha lá na margem do mar, né? Mas eu tinha esquecido que a gente não tinha óculos de natação. E por quê? Bom, essa é uma anedota bem curtinha. A minha filha, no hotel, a piscina estava lá no último andar, ou seja, em cima do hotel. E ela estava brincando, fazendo qualquer coisa com o meu filho, brincando na piscina, né? E ela meio que jogou os óculos de natação, simplesmente brincando, mas jogou forte demais e os óculos de natação voaram e a gente nunca encontrou eles. Que bom que ninguém se machucou com esses óculos de natação, mas por isso a gente já não tinha óculos. E eu fiquei pensando como a gente vai ver essa tartaruga marinha. Bom, a gente estava procurando, por isso a gente demorou tanto, porque finalmente encontramos uma mexicana. Eu estava falando espanhol com ela, aleatoriamente, aliás, a gente estava falando espanhol e ela tinha óculos de natação, então a gente pediu prestado esses óculos, ela prestou esses óculos para a gente finalmente encontrou essa tartaruga marinha. Mas enquanto a gente estava fazendo isso, a minha esposa estava lá esperando, tipo, com esse cavalo. Então foi toda uma loucura. Ao final das contas, o meu filho conseguiu ver tartarugas marinhas e a minha filha andou a cavalo na praia. Porque eu já tinha falado para o meu filho, a gente vai ver tartarugas marinhas seguro, porque lá no hotel, quando eu estava fazendo essa reserva para ir no barco para ver as várias praias, esse recepcionista, ou seja, esse homem, esse cara foi muito, tipo, carismático, né? Ele tinha muito carisma. E ele meio me enganou, para ser honesto. Ou seja, ele me falou, tipo, vocês vão ver orcas, vocês vão ver golfinhos, vocês vão ver tartarugas marinhas. Na verdade, a gente não viu nada disso. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse último vídeo falando da minha viagem ao Brasil. Eu te prometo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série de vídeos. Foi realmente uma viagem inesquecível, inimaginável, maravilhosa. Mas eu acho que tem outros temas que eu gostaria de abordar nesse canal. Então vamos deixar essa viagem no passado, mas com todas essas lembranças tão bonitas, né? Se ainda não assistiram os outros vídeos dessa viagem, eu vou deixar os links aqui. E é isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.